Viviane, sou do NEP Vinha de Luz, aqui da cidade de Jundiaí, um NEP pequenininho que está começando agora, há poucos meses iniciamos nossos estudos do Evangelho, mas muito felizes, né, por esta oportunidade de adquirirmos mais conhecimento. E aqui então, agradecendo também por termos, né, sido convidados para falar sobre esse lindo livro que Emmanuel nos trouxe através do Chico, que é o livro da Esperança. Coube a nós o capítulo 87, ante a mediunidade. Vamos lá então para a leitura, né? Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8. E procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo que materialmente possa dispor. Os espíritos que lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Capítulo 26 do Evangelho, no item 10. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto das torres, mostrando rota segura aos navegantes, nos postes da via pública, a benefício de todos, no recinto doméstico, em uso particular, nos sinais de trânsito, prevenindo desastres, nos educandários, garantindo a instrução, nas enfermarias em socorro aos doentes, nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar, nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica, nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco, posto a matroca, é tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo às inteligências transviadas da ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro, numa choça esquecida no campo, é a irmã do foco vigoroso que assegura o êxito no salão cultural. No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas, não há diferença. Muito bem. E desta forma, queremos começar, né, lembrando que as interações entre os dois mundos, de encarnados e desencarnados, elas acontecem de forma frequente, né, e intensa, e que a influência dos espíritos em nossa vida é muito maior do que imaginamos, como os espíritos respondem a Kardec no livro dos Espíritos, na questão 499. E a mediunidade, classificada por Kardec, pode se dar como mediunidade do lato sensu. É aquela que acontece constantemente e que os espíritos se comunicam conosco e que de alguma forma nós já sempre sentimos, né, ao longo de nossa vida. E em maior ou menor grau, mas já sentimos a sua influência. Já a ostensiva se dá de maneira mais concreta e mais clara. E a essa mediunidade que nós entendemos que Emmanuel se refere neste capítulo. Então é sobre ela, a mediunidade ostensiva, é que vamos falar. E nós, do NEP Vinha de Luz, também acreditamos que seja importante esclarecer que a mediunidade é uma faculdade humana que sempre existiu. Portanto, fora da doutrina, podemos encontrar médiuns que a utilizam para os mais diversos fins e das mais variadas formas, e a essa condição é dado o nome de mediunismo.
Segundo José Benevides Cavalcante, no livro Fundamentos da Doutrina Espírita, na página 101, ele coloca que o Espiritismo deu à mediunidade um tratamento próprio, estudando-a com esmero e dedicação desde Kardec, que descobriu seus mecanismos, concluindo tratar-se de valioso recurso para o progresso individual e coletivo. Ela é uma bênção, é uma forma de ajudar o próximo, é servir, é luz, que ilumina e é fenômeno atemporal, é ferramenta para fazer o bem e aquele que faz uso dela é o primeiro que aprende e se beneficia. E quem recebe o auxílio através da mediunidade tem suas dores e temores amenizados. Ela está por toda parte, porque Jesus, nosso melhor e mais perfeito modelo de justiça, permite que pobres e ricos, cultos e simples, recebam luz através da mediunidade. Ela chega a todos os lugares, porque não há nenhum irmão, nenhum canto da terra que ele deixe de cuidar. Desta forma, como explica o item 136 do Livro dos Médiuns, as comunicações sérias são poderosas quanto ao assunto e elevadas quanto à forma. Toda comunicação isenta de frivolidades e grosserias objetiva um fim útil, e por este simples fato é uma comunicação séria. Nem todos os espíritos são igualmente esclarecidos e, portanto, podem enganar-se de boa fé. Por isso é que espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam de contínuo que submetamos as comunicações ao crivo da razão e da mais rigorosa lógica. Desta forma é importante que o médium esteja sempre aperfeiçoando os seus conhecimentos, lembrando que somos espíritos no mundo de provas e expiações e temos ainda muito que aprender dentro dessa doutrina e dentro dessa comunicação com os espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, quando fala da mediunidade gratuita, está colocado que aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações dos médiuns com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação. E é necessário o mais absoluto desinteresse moral e material. Continuando neste mesmo tema no capítulo 26 do Evangelho, vimos que a mediunidade séria jamais poderá ser uma profissão. Não somente porque isso desacreditaria no plano moral, colocando os médiuns na mesma posição de leitores de sorte, mas porque existe uma dificuldade material para isso. Porque ela se trata de uma faculdade essencialmente instável e fugidia, variável, com a qual ninguém pode contar na certa. Ela seria, portanto, para seu explorador, um campo inteiramente incerto, que poderia escapar-lhe no momento mais necessário. Bem diversa é a capacidade que adquirimos pelo estudo e pelo trabalho ao longo da nossa vida. Aquela em que nós nos dedicamos para aumentar nosso conhecimento, é aquela que nós aprendemos no nosso dia a dia e é aquela que torna, a nossa profissão. Então, é naturalmente lícito que dela utilizemos e tiremos proveitos para o sustento nosso e de nossa família. Porém, a mediunidade, ela não é nem uma arte e nem uma habilidade, e por isso não pode ser profissionalizada. Ela só existe graças ao concurso dos espíritos. Se esses faltarem, não há mediunidade, pois embora a aptidão possa subsistir, o exercício da mediunidade se tornará impossível. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou descrédito à exploração da mediunidade e a elevou à categoria de missão, como está posto no Livro dos Médiuns, no capítulo
28 e no céu e inferno no capítulo 11. Destacamos ainda que a mediunidade, ela auxilia o semelhante e também o médium, pois esse tem a possibilidade de resgatar débitos através do trabalho amoroso em prol dos irmãos assistidos. Os médiuns são intérpretes dos espíritos, desempenham uma missão especial, possibilitando que esses espíritos nos transmitam as suas instruções, os seus ensinamentos, aquilo que nós necessitamos para ampliar esses conhecimentos aqui na Terra. E os médiuns são os que podem dispensar alimento espiritual aos seus irmãos. Por esse motivo, estão por toda parte, a fim de que não haja desassistidos, e para mostrar aos homens que todos são chamados. Mas os médiuns que fizerem mau uso da sua mediunidade, se colocarem a serviço das coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, estes se assemelham à figueira estéril. Então, Deus lhe retirará um dom que se tornou inútil e perigoso em suas mãos. Voltando ao livro Fundamentos da Doutrina Espírita, nosso irmão José nos coloca muito bem que o bom médium é aquele que tem bom coração, é aquele que age para o bem e não está à procura de vantagens imediatas e que não cobra pelos seus serviços prestados, nem mesmo ele espera reconhecimento ou gratidão por parte daqueles a quem pode ajudar. É aquele que não deixa dúvida que o serviço mediúnico não é feito à base de compra ou troca. Enfim, o bom médium é um médium bom. E como maior exemplo do Brasil, de médium, de bondade, que fez uso, bom uso da sua mediunidade, temos nosso querido Chico Xavier, que escreveu mais de 400 livros, trabalhou infinitas horas para a mediunidade e nunca aceitou receber nem nada em troca. E como relata os livros da sua biografia, em certo momento em que a família do Chico passava por necessidades, inclusive básicas de alimentos, o seu pai, acompanhando todo o seu trabalho, e os recursos que vinham da venda dos livros, ele chegou para o Chico e pediu: filho, será que nós não poderíamos usar um pouquinho para o nosso sustento, para o nosso proveito, dadas as necessidades que temos nesse momento? E o Chico, então, bondosamente, conversa com o pai e coloca para o pai que este não era o caminho, a ser usado para atender as suas necessidades, mas que o nosso Pai Maior, com certeza, proveria o que eles precisassem. Por isso, seguimos, então, irmãos, no estudo, na fé e no trabalho, para fazermos jus a tanto que temos recebido. Gratidão, fiquem todos com Deus. Obrigada.